E aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, né, que horário que você está vendo essa aula de hoje, métodos contraceptivos, tá? E como o próprio nome diz, contra alguma coisa, certo? Contra o quê? A concepção. Ele quer impedir o quê? Que o espermatozoide encontre o ovócito secundário. É isso, beleza? E a gente tem diversos métodos, desde os naturais aos sintéticos, desde os de barreira e aqueles hormonais, ok? Vamos lá? A gente começa aqui com talvez uma das mais conhecidas, né? Que tem a pílula anticoncepcional. Lembrando que a pílula anticoncepcional nada mais é do que o uso. Aqui está mostrando uma cartelinha. Para cada dia do mês tem um comprimidinho, sendo que esses daqui são o que a gente chama de placebo. Placebo. Esses comprimidos, eles costumam sempre vir, né, com hormônios sintéticos parecidos com estrógeno e progesterona. Para quê? Para principalmente inibir com que o folículo ovariano, com que o ovário libere o ovócito. Então, eles impedem, né? A gente tem que lembrar dos hormônios hipofisários. Eles impedem o FSH e o LH. FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante. Eles impedem que o folículo se amadureça dentro do ovário, para que não ocorra a ovocitação, tá? E aqui está mostrando a cartelinha, né? Mas hoje a gente pode ter esses hormônios sintéticos como injetáveis. Nós podemos também encontrar eles como adesivos, tá? Cola-se adesivo em tecido superficial, na pele mesmo, e esse adesivo ele vai eliminando continuamente esses hormônios. E também tem uns implantáveis, tá? Acabei de lembrar desse. Implantáveis. São dispositivos, são como se fossem comprimidos, cápsulas que são colocados subcutaneamente, embaixo da sua pele, e eles vão se diluindo com o passar do tempo. E eles vão se diluindo e eles vão liberando, claro, o hormônio, tá? Essa pílula contraceptiva, o anticoncepcional, ele é de uso feminino, apesar de estarem sendo desenvolvidas pesquisas para ter a pílula anticoncepcional masculina, tá? Além da feminina, belezinha? E aí só um ponto interessante de cada método contraceptivo eu vou comentar, né? A gente está estudando métodos contraceptivos, ok? Então o objetivo é não ter a concepção, não ter a fecundação. Só que detalhe, tá galera? Nenhum método contraceptivo é 100%, primeira coisa que a gente tem que entender, eficaz. Eficaz. Nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. Outra informação, nenhum método contraceptivo previne IST, as infecções sexualmente transmissíveis. Beleza? Também não. Fechou? Nenhum previne 100%. Belezinha? Ah, professor, eu estava tomando anticoncepcional e engravidei, vou processar a empresa. Não resolve, porque na bula está lá falando que a eficácia dele é em média 98%. Ele não afirma que é 100%, então você pode processar que você vai perder, tá bom? Ah, e detalhe, tá? Algumas substâncias, como no caso antibióticos ou antimicrobianos, eles alteram o funcionamento. Vamos dizer, alteram a ação. Destes fármacos. Que destes?
Esses que a gente está estudando, galera. Esses daqui, essas pílulas, os métodos contraceptivos de hormônio sintético, beleza? Então sim, você pode tomar um anticoncepcional e você pegou uma infecção, você teve que tomar um antimicrobiano e sim, ele pode interferir no funcionamento e você engravidar. Beleza? Então tá, bora lá. A gente tem um outro, né? Que é o dispositivo intrauterino, o DIU. Olha aí, galera, o DIU, deixa eu ver só se eu coloquei, não coloquei. O DIU, ele é colocado, primeiro, ele está fechadinho, ele vem fechado. Devia até ter pego essa imagem, né? Ele vem fechadinho assim. Essas asinhas estão coladas aqui, ó. Esse palitinho, ele tá bem aqui, ó, pequenininho. E ele é introduzido no canal vaginal, ele passa pelo colo do útero e aí ele vai chegar, aqui está o colo do útero, aqui vai vir para tuba uterina esquerda, tuba uterina direita e aqui tem essa regiãozinha. Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é ele vir aqui, vou mudar a cor para vocês, ele ser introduzido aqui e fazer ou isso aqui ou aqui, tá? Ele vir aqui fazer esse guarda-chuvinho aqui. Pra quê, galera? Qual que é o objetivo? O objetivo... e na hora que você coloca ele e puxa o pauzinho para baixo, ele abre essas asinhas. Por isso que ele fica assim. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo é esse espermatozoide, você ter a relação sexual e a ejaculação interna, os espermatozoides vão ficar aqui, ó, e não vão conseguir entrar em contato com o ovócito que está sendo ovocitado, por exemplo, pelas tubas uterinas, lá no ovário. Pelo ovário que deveriam vir para as tubas uterinas. Não tem esse encontro, tá? E aí a gente tem basicamente dois tipos de DIU, dispositivo intrauterino. Nós temos um com hormônio, beleza? Que além de tudo, de ser uma barreira física, ele libera um hormônio. E a gente tem um outro que é sem hormônio, só que tem essa corzinha porque ela é de cobre. E o cobre é tóxico para os espermatozoides. Beleza? O que mataria os espermatozoides. Por quê, galera? Olha só. Esse aqui é uma barreira física e hormonal. E ele fica liberando o quê? Progesterona e estrógeno. Povo, pensa só. Você colocou... Quem garante que ele foi colocado certinho? Quem garante que às vezes não teve uma movimentação aqui e ficou um espacinho que o espermatozoide poderia passar? Então, foi idealizado que além dele ser uma barreira, ele seja utilizado como fator hormonal para impedir a concepção ou que ele possua uma substância tóxica para matar aí o espermatozoide. Belezinha? Tá bom. Vamos lá. E agora a gente entra no preservativo, né? Na camisinha. Popularmente chamado de camisinha. Aqui está a camisinha masculina. E aí eu já quero deixar claro, existem dois tipos de camisinha, a masculina e a feminina. E sim, não é um acaso que essa camisinha está mostrada assim para vocês, tá? E isso serve tanto para os meninos quanto para as meninas. Por quê? Uma vez que você coloca incorretamente o preservativo, ele perde sua eficácia. Primeira coisa, ela vem enrolada, tá? E ela vem com esse biquinho para fora. Esse biquinho mostra que o teu pênis tem que entrar por aqui, nesse sentido, e não o teu pênis empurrar esse biquinho para dentro. Por quê, galera? Isso aqui, ele vai ter que se desenrolar para cá, ó, nesse sentido. É nesse sentido, deixa eu pegar uma cor que chame mais atenção, né? É nesse sentido aqui que essa camisinha tem que ser desenrolada, beleza? Porque para lá é o sentido oposto, para cá é o contrário, errado, ok? Outra informação, meninos e meninas, uma vez que você for colocar um preservativo, esse biquinho aqui, vou até deixar nessa cor,
Todo mundo compreende que ele tem oxigênio aqui dentro? Perfeito. Na hora que você for colocar o preservativo, a camisinha masculina, o menino tem que apertar esse biquinho antes de colocar, para não ter oxigênio aqui dentro. Por quê? Porque na hora que ele coloca o pênis aqui, vai imaginar que tem uma vedação, tá? Isso aqui é de látex, se acopla perfeitamente, vão imaginar, ao corpo do pênis. Galera, durante o ato sexual, literalmente, o pênis vai ficar fazendo pressão nessa região. Se tiver oxigênio aqui, imagina uma bexiga, você com a bexiga cheia e apertando ela. A chance de estourar é grande. Por isso que tem que apertar essa regiãozinha antes de introduzir o pênis. Até porque na hora da ejaculação, isso aqui vai encher com os espermatozoides e com o líquido seminal, aumentando ainda mais a pressão aqui interna. Quando você espreme, aperta essa região, você tem espaço para ela encher, ok? Então fica a dica, galera, porque esse papo, a camisinha estourou. Se estourou, boy, na boa, você não tá sabendo colocar não, tá na hora de aprender, beleza? Até porque, galera, isso aqui antes de vir para público, se você virar aqui a camisinha, qualquer camisinha, vai ter o selo do Inmetro. Ela foi testada, tá? Um grande lote foi testado resistência, testado um monte de coisa. Outra informaçãozinha que eu acho que é válida comentar, existem sim preservativos com uma substância espermicida. Que substância é essa? É uma substância tóxica para os espermas, tá? Para os espermatozoides, tá beleza? Nunca se esqueçam, o esperma e sêmen, galera, é o líquido que sai junto com o espermatozoide, beleza? Então, presta atenção, existe ainda essa possibilidade de você comprar um preservativo masculino, uma camisinha com espermicida. Claro que elas são um pouquinho mais caras do que as normais. Belezinha? Então vamos lá. Só uma informação. Camisinha não previne infecção sexualmente transmissível. Beleza? Algumas sim, outras não. É importante você salientar isso. Beleza? E aqui, olha aí, a imagenzinha mostrando o boy apertando, né? Tem que apertar aquela região inicial e a camisinha sendo desenrolada no sentido correto. Então, sempre antes de colocar o preservativo, as tchucas também é bom ficar de olho se o boy está colocando direito, né? Aperta essa pontinha e desenrola no sentido certo. Se desenrolar no sentido errado, você está fazendo caca, né? Presta atenção. Eu posso usar 2 camisinhas, professor? Já que uma é segura, eu posso usar 2? Claro que não. De jeito nenhum. Por quê? Camisinha é feita de látex. Um látex extremamente fino, borracha. Quando eu pego látex com látex, coloco uma camisinha sobre a outra, isso aqui dá atrito. E o atrito vai fazer com que ela rompa. Então não, né? Uma é o suficiente. É só colocar direitinho, beleza, galera? E aí aqui a gente chega numa que não é tão usual, que não é tão conhecida por muitas mulheres, mas o preservativo, a camisinha feminina, tá? Camisinha feminina, ela é mais longa, aqui está o anel, ela tem que entrar com esse aqui é o anel que tem que colocar internamente, esse é o que vai ficar pro lado de fora. Aqui, ó, esse anel entra dobradinho, é um anel de látex também, então não tem como machucar, nada disso a menina. Tem só um problema, né? Tem que colocar momentos antes da relação sexual, para que ela fique bem acomodada, ok? Então, claro, camisinha feminina não pode ser utilizada com uma menina virgem, porque ela precisa ser introduzida quase por completo, belezinha? E aqui está mostrando o anelzinho ficando para o lado de fora,
Beleza? É eficaz? É um método contraceptivo de barreira? Com certeza. Igual o preservativo, tá? Belezinha, galera? Previne algumas ISTs? Não previne todas, não. Beleza? E aí aqui a gente está mostrando o tal do diafragma. O que é o diafragma? Aqui está a imagem real deles, de como que eles são comercializados. Eles vêm numa caixinha bonitinha, unitária, tá? E eles são literalmente colocados aqui, ó, na região do colo do útero, tá? Eles são colocados nessa região, claro, né, por um ginecologista. Belezinha? E aí, nessa situação, está mostrando que não houve relação sexual com o uso de preservativos, houve ejaculação, então, no canal vaginal, e essa é uma barreira, porque impede com que os espermatozoides, vou mudar a cor aqui para aparecer bem, com que os espermatozoides venham para a região do útero e encontrem, quem sabe, em alguma das tubas uterinas o ovócito secundário, beleza? Então, método contraceptivo também. Belezinha? Aqui a gente entra num assunto chamado coito interrompido. O que seria o coito interrompido? Relação sexual sem uso de preservativos e detalhe, além de sem uso de preservativo, na hora lá do tchê, quando o rapaz está percebendo que ele vai ejacular, tem que ter um certo controle. Ele vai e retira o pênis do canal vaginal e ejacula para o lado de fora. E aí vira e fala assim, pô, professor, é eficaz isso? E aí coloquem isso na cabeça de vocês, tá, galera? Não é eficaz. Não é eficaz. O risco não compensa, galera. Primeira coisa que a gente tem que entender. Por quê? Uma, por causa das infecções sexualmente transmissíveis. Uma vez está coito interrompido, não está tendo uso de preservativo. Na cabeça aqui do coito interrompido, o problema é a gestação? Será que o problema é uma gravidez indesejada? Honestamente, eu acho que não. Para mim, o problema é você ficar com uma infecção pro resto da vida, né? Com um vírus contaminado pelo resto da vida ou com um tratamento a longo prazo, porque você acabou se contaminando com algo. Tudo bem, às vezes pode ter cura, mas e se não tiver? Então, galera, o risco não compensa. Primeira coisa que tem que falar. Outra coisa, o coito interrompido é a retirada do pênis antes da ejaculação. Quem garante, galera? Quem garante que lá, não sei se vocês sabem disso, o homem ele também produz um muco durante a relação sexual que tem o intuito de lubrificação. Tem o intuito de... Opa, travei aqui, desculpa, galera. Lubrificação durante o ato sexual. Esse líquido de lubrificação, ele sai involuntariamente. E nesse líquido de lubrificação, pode também sair espermatozoides, junto com o líquido de lubrificação. E aí, quem garante que o coito interrompido vai ser eficaz? A gente já tem a resposta aqui. Além das infecções sexualmente transmissíveis, o espermatozoide pode sair mesmo antes da ejaculação. Claro que durante o ato ejaculatório, o espermatozoide sai em grande quantidade. O que a gente não pode esquecer é que o homem ejacula de 200 a 600 milhões de espermatozoides por ejaculação. Alguns podem sair aqui, ó, durante a produção e secreção desse líquido de lubrificação. Beleza? E alguns meninos produzem mais esse muco e outros menos, mas todos produzem. Então, compensa? Bom, acho que não, né? Vamos lá para um outro. Poxa, proibido fazer sexo? Isso aqui é uma referência à abstinência sexual, tá? Que algumas pessoas, algumas mulheres realizam durante o que a gente chama de período fértil. A gente está falando aqui
se é método contraceptivo, claro então que é uma abstinência sexual desprotegida, né? Beleza? Então essa mulher ela tem relação sexual desprotegida e durante o período fértil, que o período fértil a gente vai tentar lembrar o que é, vamos imaginar aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, uma linha do tempo, onde o ciclo menstrual da mulher começa no primeiro dia da menstruação dela e termina com 28 dias. 28º dia. O dia fértil dela é o 14º dia, é a metade desse ciclo. Esse é o dia fértil, beleza? Só que existe um cálculo. Uns dizem menos 2 dias, mais 2 dias. Nesse período aqui, então, de 12 a 16, ele ainda continua sendo um período fértil. Por que ele continua? Porque assim, ó, galera, o 14º dia é o dia que, em média, o ovário acaba ovocitando o ovócito secundário. Mas ele pode ser antes, como ele pode ser depois. E detalhe, alguns espermatozoides eles conseguem viver por muito tempo. Então, galera, vamos lá, deixa eu só fazer uma observação aqui para vocês. Vamos imaginar que a menina parou de menstruar aqui no 14º dia. Sim, você pode ter uma relação no 4º dia. Você pode ter uma relação no 5º dia e depois o teu ciclo, o teu mês inteiro você não tem relação. E nesse dia aqui, ó, um espermatozoide conseguiu sobreviver, por exemplo, até o 12º dia e fecundar um ovócito que foi liberado no 12º dia e não no 14º. Isso pode acontecer. Beleza, galera? Então, também não é muito, vamos dizer assim, né, eficaz. Fora que também, né, tá pensando então só no período fértil. Tá, então antes está liberado, beleza. Então antes eu não tenho que me preocupar com as infecções sexualmente transmissíveis. Tá? Outra informação. Após o segundo, vamos imaginar o seguinte, que eu dividisse entre, antes do dia 1º ao 14º dia como o primeiro período do ciclo menstrual e depois nós dividíssemos do 15º até o 28º como o segundo período do ciclo menstrual. O segundo período do ciclo menstrual, no segundo período do ciclo menstrual, eu tenho pouca probabilidade de fecundação. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais eu me afasto do 14º dia, menor a chance de ter uma fecundação, galera. Por quê? Porque a ovulação já aconteceu. O ovócito secundário, ele tem que ser fecundado de 18 a 24 horas após ele ser ovocitado, ele ser liberado na tuba uterina. Se ele não for, ele já se torna inviável a fecundação. E aí ele vai ser eliminado durante a menstruação. Beleza? Então, esses são alguns métodos contraceptivos. Esse é da abstinência sexual, antigamente chamavam de tabelinha, que é você ficar olhando o teu ciclo menstrual numa tabela, né, num calendário, e aí você vê, posso hoje, eu estou no período fértil, não posso, como é que tá? E aí hoje, claro, a gente tem os aplicativos que fazem isso, o papel da tabelinha. Existem vários aplicativos de ciclo menstrual. Beleza, galera? E aí a gente está entrando aqui num procedimento, aqui é procedimento cirúrgico, tá? Então aqui, procedimento cirúrgico. Procedimento cirúrgico. Detalhe, segundo a literatura, ambos procedimentos, o procedimento A e o procedimento B, eles são classificados como irreversíveis, segundo a literatura. Beleza? Vamos entender o procedimento A.
Procedimento A gente chama de laqueadura, tá? Ou alguns chamam de ligadura de tubas uterinas. Galera, a tuba uterina está aqui, é feito um procedimento cirúrgico onde é rompido, tá? Corta-se e liga essas extremidades. Logo, galera, olha só, tem a relação sexual. Como que o ovário até pode ovocitar? Tem como ele sair, cair no colo, no útero? Não tem, beleza? Porque foi rompida. O espermatozoide também não conseguiria, deixa eu mudar a cor da caneta para aparecer para vocês. O espermatozoide também não conseguiria chegar na região, que a região da fecundação é mais ou menos essa aqui, tá? Não conseguiria chegar na região da fecundação. Então, eu fiz literalmente um procedimento cirúrgico de corte. Eu rompi essas regiões, beleza? Impedi a liberação do ovócito para o útero e impedir com que o espermatozoide cirurgicamente entre em contato com o ovócito. Acabou. Segundo a literatura, ambas são irreversíveis. Ponto final. Agora vamos dar uma olhada aqui. Essa daqui é uma cirurgia um pouquinho mais complexa do que essa. Essa aqui é a popularmente conhecida como vasectomia. Existe um terminho bonito aí chamado deferentectomia. Aí você fala, uau, deferentectomia, porque é cortado o canal ou ducto deferente. Primeira coisa que eu tenho que lembrar. Da mesma forma que o ovócito secundário ele é produzido no ovário, os espermatozoides eles são produzidos sim no testículo, mais especificamente nos túbulos seminíferos. Depois disso feito, eles são amadurecidos no epidídimo. Durante a ejaculação, o que acontece? Eles saem do epidídimo pelo canal deferente e vão desembocar, por exemplo, vão passar pelas glândulas acessórias, vão receber líquidos de glândulas acessórias, como no caso a próstata e outras glândulas. E aí o que vai acontecer? Bumba, vai cair na uretra. Galera, o que foi entendido? Aqui está o saco escrotal. Testículos, o que foi visto? Então é fácil. A cirurgia do homem é fácil. Faz uma pequena incisão de, em média, 2 centímetros no saco escrotal, uma incisão de cada lado e, literalmente, corta-se um pedacinho de cada ducto ou canal deferente. E depois que eu corto, eu colo as pontinhas. Vai ter ejaculação, os espermatozoides vão bater aqui e vão ficar aqui mesmo. E aí o que vai acontecer? Vão ser absorvidos depois pelo corpo, tá? Essa cirurgia no homem ela é muito mais tranquila. Aqui é uma cirurgia mesmo, tá, galera? Procedimento cirúrgico mais severo, tá? Aqui não. Aqui o homem fez, ela dura em média de 30 a 40 minutos e ele sai andando da clínica ou do hospital. Aqui a mulher fica em observação, etc. É mais invasiva, esse é o termo correto, tá? Essa é a deferentectomia e essa é a laqueadura. Belezinha, galera? Tranquilo? Então, estes são os tipos de contracepção. Só que tem uma observação. Ambos, eles não previnem, claro, IST, as infecções sexualmente transmissíveis. Não previnem. Por quê? Elas previnem a fecundação. Outra informação, no caso dos homens, eles devem fazer, porque a gente tem alguns, vamos dizer assim, espermatozoides acumulados em algumas regiões que não deveriam às vezes estar, aqui. Então, o homem, depois que ele fez, ele está livre, chance zero de engravidar? Não. O homem tem que fazer um negócio chamado espermograma até que ele zere a quantidade de espermatozoides por ejaculação. Na hora que ele zerou, aí sim a gente fala que esse homem ele se classifica como
azospermia. Azospermia, ele não tem mais espermatozoide sendo liberado no líquido seminal, no sêmen. Anega, tá? Então ele não tem mais espermatozoide, beleza? Não que ele não tenha mais, né? Ele não está liberando mais no líquido, beleza? Porque as células ali, ó, do testículo, elas não vão parar de produzir espermatozoide. Não vão parar de produzir espermatozoide, beleza? A única coisa que acontece é que eles não são liberados durante o ato ejaculatório. Beleza, galerinha? A aula de hoje era essa. Bons estudos e até a próxima.